vamos trabalhar uma atividade no software GeoGebra. Antes de mais nada, vamos aprender a usar algumas ferramentas do GeoGebra. Para a construção de pontos, eu seleciono a ferramenta ponto, encontro o valor das coordenadas do ponto e crio o ponto. Existe a possibilidade de renomear esse ponto. Podemos também alterar a cor. Para mover esse ponto, eu clico em mover e sobre o ponto e posso modificá-lo alterando suas coordenadas. Para a criação de retas, eu seleciono a opção segmento de reta. Segmento de reta pode ser traçado entre dois pontos. Para mover, eu posso mover a reta ou seus pontos. Para a criação de polígonos, eu seleciono a opção polígono regular. Crio dois pontos e abrirá uma caixa de texto pedindo o número de vértices desse polígono. Para mover, eu posso selecionar o polígono ou seus pontos. Lembrando que, como é um polígono regular, seus lados continuarão sempre com a mesma medida. Então, se eu mudar o ponto, todos os lados irão aumentar. Agora, iremos realizar a atividade do Tangram. A atividade do Tangram constitui-se na montagem de um Tangram, que é um quebra-cabeça chinês constituído de 7 peças. Então, para montarmos o Tangram, primeiramente vamos selecionar polígono regular. Os pontos serão o ponto 0 e 0 e 8 e 0. E esse polígono terá 4 lados, 4 vértices. Aqui nós temos nosso polígono. Agora, nós iremos traçar um segmento de reta. Esse segmento irá do ponto A ao ponto C. Agora, nós iremos selecionar o ponto médio. Ou o centro. O ponto médio pode ser ele será o ponto médio entre dois pontos. Então, aqui, para selecionar o ponto médio, eu posso clicar nos dois pontos que contém esse segmento de reta, e também eu posso selecionar a reta. Então, se eu clicar sobre a reta, o ponto médio dessa reta será esse. Aqui, ponto médio. E o ponto médio entre o ponto E e C e o ponto E e A. Agora, vou traçar novos segmentos de reta. Um segmento de reta ligando o ponto G ao ponto F, o ponto E ao ponto D, o ponto H ao ponto F
agora eu preciso traçar novamente mais um ponto médio. Então eu seleciono o ponto médio, traço o ponto médio dessa reta F aqui. E preciso de mais 2 segmentos de reta. Então, o segmento do ponto E ao ponto J e um segmento do ponto I ao ponto J. Então, aqui eu tenho pronto o meu tangram. Posso alterar as cores dele. Então, para alterar essas cores, eu tenho que selecionar os pontos e criar novos polígonos regulares. Então, aqui. Então, eu seleciono a janela polígono. Vou clicar aqui no ponto J e no ponto F. E eu terei um polígono regular de 4 vértices. Aqui tem um novo polígono. Aí eu seleciono esse polígono, vou em propriedades, posso alterar a cor dele. Então, eu posso alterar a transparência para 50%, colocar a cor azul. Fecho a janela. Agora, para continuar fazendo os outros polígonos, eu vou selecionar apenas a opção polígono. Então, eu vou ligar os pontos que formam esse polígono e eu posso alterar a cor dele. Novamente, seleciono a opção polígono. Ligo seus pontos e altero a cor dele. E assim, sucessivamente, até preencher todos os polígonos. Alterando a cor. Para que o nosso tangram fique bem colorido. Lembrando que eu tenho que selecionar todos os pontos e o ponto pelo qual eu comecei a seleção deve ser selecionado novamente ao final. E agora, minha última peça do tangram. Aqui nós temos o tangram pronto. Eu posso imprimir essa peça, vou visualizar aqui a impressão. Tangram, eu posso fazer o seguinte: ao selecionar todos os pontos aqui nessa janelinha da álgebra do lado que me dá as coordenadas desses pontos, os meus pontos vão
ser ocultados no meu desenho. Então eu posso excluir esses pontos. Para que na hora de imprimir eles não saiam. Então eu seleciono todas as retas e os pontos. E eu vou ficar apenas com o contorno do polígono. Sem os nomes dados às retas e aos pontos. Nosso Tangra pronto, só imprimir, recortar as peças e... Agora nós iremos realizar uma outra atividade, a atividade do caminho. Então essa atividade do caminho, nós temos aqui um problema que nos dá o percurso que Maria percorreu durante o seu dia. Então para cada local em que a Maria passou, nós teremos um ponto. Então, nós iremos demarcar aqui no plano cartesiano esses pontos e ver a distância total que Maria percorreu durante o dia. Então, aqui eu tenho o problema e eu tenho os pontos que representam cada um dos lugares onde Maria foi durante o dia. Para trabalhar melhor, eu vou clicar com o botão direito na tela e selecionar malha. Aqui com a malha eu tenho uma maneira melhor de conseguir visualizar esses pontos. Então, primeiro Maria saiu de casa, a casa dela se encontra no ponto 2.1. Então eu vou selecionar ela ponto 2.1. Então a minha coordenada em X será 2 e a coordenada em Y será 1. Então aqui posso alterá-la no campo propriedades. Então aqui será o ponto casa. Posso renomeá-lo como ponto casa. Foi ao banco retirar dinheiro e passou no correio. Então o banco é o ponto 2 e 4. Então vou criar aqui um ponto em 2 e 4. Vou renomear esse ponto como banco. Passou no correio para enviar uma correspondência. Então, o correio será o ponto 6 e 4. Então, vou criar um ponto, aqui coordenadas 6 e 4. Novamente, renomeando esse ponto, vou colocar lá correio. Depois, se sentiu mal e foi levada ao pronto-socorro do hospital. Então, o ponto lá do hospital será o ponto de coordenadas 6 e 8. Então, vou selecionar lá um ponto, coordenadas 6 e 8.
teve que ir à farmácia comprar remédio. Então, a farmácia é o ponto 13 e 8. Então, aqui, ponto 13, selecionar o ponto 13 e 8. Então, vai ser mais ou menos aqui. Vou renomeá-lo como farmácia. Então, passou no mercado para comprar alguns produtos e retornou para casa por um caminho mais curto. Então, o mercado vai ser o ponto 13 e 1. Então, vou selecionar o ponto 13 e 1. Vou alterar aqui o nome para mercado. Então, ela retornou para casa por um caminho mais curto. Supondo que a medida do lado do quadrado da malha quadriculada represente a distância de 100 metros, calcule a distância total percorrida por Maria nesse dia. Escreva a resposta dentro da figura geométrica formada. Então, para a gente formar essa figura, eu vou selecionar lá o segmento de reta e vou ligar esses pontos. Então, de casa, ela foi para o banco, do banco foi para o correio, do correio para o hospital, do hospital para a farmácia, da farmácia para o mercado e do mercado ela foi para casa por um caminho mais curto. Então, essa escala que nós estamos usando aqui, o quadrado de cada malha representa 400 metros. É uma escala diferente dessa escala que está sendo utilizada aqui no problema. Então, faltou um segundo. Então, para calcular aqui, se cada quadrado tem uma distância cada lado do quadrado da malha tem uma distância de 200 metros, qual será a distância percorrida por Maria desde que saiu de casa até retornar? Então, aqui, vendo o lado da malha, né? Se você for calculando que o lado vale 200 metros, o total percorrido por Maria foi de 3.600 metros. Então, tá aqui a nossa resposta. Era isso, muito obrigado pessoal e até a próxima.